Fala pessoal, beleza? Hoje vamos aí, estar resolvendo aí o PET, 2, semana 5 do pessoal do oitavo ano de matemática, tá? Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Olha, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Então, complementar aqui a soma 90. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Suplementar a soma é igual a 180. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 é 40, pois 180 menos 140 é 40. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos dos ângulos agudo e obtuso. Depois cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o ângulo suplementar do ângulo obtuso, ok? Então ele pediu para eu citar aqui dois exemplos de ângulo agudo. Gente, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo que ele é menor que 90 graus. Então eu olho aqui no transferidor, esses ângulos aqui, 60, 45 e o 30, eles são menores que 90, então são chamados de ângulos agudos. Então vamos colocar aqui vamos colocar aqui dois exemplos, vamos colocar aqui 60, vamos colocar aqui o 30 graus, ok? E ele pede também dois exemplos de ângulos obtusos. Obtuso é maior que 90, então olha só, aqui olha 90, Então, olha, daqui do zero, do nulo até chegar no 120, deu maior que 90. Daqui do zero até chegar até no 135, também, maior que 90. Então, eu vou colocar esses dois exemplos aqui, olha. Vou colocar aqui o 120, 120 graus e o 135 graus, Vou colocar graus aqui também. Bom, agora ele está querendo saber aqui o complemento, desses ângulos agudos aqui. Então, o complemento de 60 é quanto? É 30. Por que é 30, gente? Porque a gente tem que fazer 90, 90 graus menos 60 graus, que é igual a 30 graus, E o de 30 aqui, que ele pediu, é quanto? É 60, pessoal? Por quê? Se eu fizer aqui, olha, 90 graus menos 30 graus, é igual a 60 graus, ok? E agora nós vamos para o suplemento, O suplementar aqui, O que é um ângulo suplementar? Que a soma tem que dar 180. Então, aqui, olha, o 120, Vamos pegar o ângulo 120. O que a gente faz? A gente pega o 180 menos o 120. Nós vamos chegar a quanto? 60. Então, o suplemento de 120 é quanto? 60. Agora nós vamos fazer o de 135, Como que fica? 180 menos 135, Que é igual a quanto? 45. Então, o suplemento de 135 é igual a 45, porque é o que falta para completar 180. Bom, pessoal, vamos para a resolução da questão de número 2. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Dois ângulos são opostos pelo vértice e possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Os ângulos opostos possuem a mesma medida. Nas figuras abaixo, R e S são paralelos. Encontre o valor de x e y e calcule a medida de cada ângulo, depois classifique em agudo e obtuso. Então, aqui a letra A, para a gente estar resolvendo. Ele falou aqui um detalhe muito importante, que ele falou que os ângulos opostos, pelo vértice, possuem a mesma medida. Bom, pessoal, olha aqui, os ângulos opostos pelo vértice, tá vendo? Olha, esse ângulo aqui, 120, ele é oposto pelo vértice, com esse ângulo 2x, ou seja, eles são iguais. Então, eu sei que, olha aqui, 2x é igual a 120. Para eu descobrir o valor de x, basta eu dividir o 120 dividido por 2. Então, eu sei que o x aqui vale quanto? 60 graus, tá? Então, se esse ângulo aqui vale 120, olha aqui, 2 vezes 60 dá quanto? 120. Então, esse ângulo também vale 120, tá? Então, beleza. Então, classificando esse ângulo aqui, olha, ele é um ângulo agudo, tá, pessoal? Por que ele é agudo? Porque agudo é menor que
90, ok? Então, ele é um ângulo agudo. Agora, para eu poder achar que agora, né, o valor de y, porque o x, eu já sei o valor de x, o x é 60. Pessoal, quando eu tenho aqui, olha, uma meia-lua, tá vendo? Olha, a metade, né, de uma circunferência, a gente sabe que a soma, né, desse valor com esse valor tem que ser sempre igual a 180, tá? Então, olha, preste bem atenção. Quando nós temos aqui uma meia-lua, nós sabemos que a soma de seus valores tem que ser igual a 180. Então, eu sei que a soma, né, pessoal, de x mais y tem que ser igual a 180. O x eu sei que vale quanto? 60, né? Nós acabamos de encontrar. E aqui, olha, a gente continuando, né? 60 mais y é igual a 180. Então, para eu achar o valor de y agora, basta eu passar o 60 para o outro lado, o sinal dele é mais, passa para lá menos. Por quê? Porque quando o número troca de lado, ele troca de sinal, ok? Então, o meu y aqui vai ser 180 menos 60, 120, tá, gente? E 120, ele é o quê? Ele é obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus, tá? Bom, pessoal, vamos resolver agora a letra B. Bom, vamos lá então. Aqui, olha, eu fiz o prolongamento aqui, né? Para a gente completar aqui. Por quê? Completou a meia-lua. Eu sei que a meia-lua a soma é 180 graus. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, olha, de alfa, tá bom? Então, eu sei que alfa, né, que é o ângulo, mais 138 graus é igual a 180. Para eu descobrir o valor de alfa, basta eu passar o 138 para o outro lado. O sinal dele é mais, né? Tá aqui. O sinal dele é mais, passo para cá menos. Então, menos 138 graus. Então, o valor de alfa vai ser 180 menos, né, 38, vai dar 42 graus. Então, eu sei que o valor de alfa aqui, olha, é 42 graus, né? Vou explicar por que eu tenho que encontrar esse valor. E esse valor aqui, olha, esse ângulo, né, eu sei que ele é 90 graus. E eu vou chamar esse ângulo aqui agora, né, de beta, né? Vou encontrar o valor dele agora. Por quê? Vou explicar o porquê que eu vou encontrar o valor dele. Então, eu sei que B, né, beta, mais 42 mais 90 é igual a 180. Então, beta aqui, mais 42 mais 90, 132, que é igual a 180. O que eu faço agora, né? Vou passar o 132, vai trocar de lado, trocando de sinal. Então, aqui, né, meu ângulo B, né, o beta, vai ser igual a 180 menos 132, que dá 48. Por que que eu achei esse ângulo beta? Por quê? Porque esse ângulo beta aqui, olha, ele é igual ao ângulo x. Por quê? Porque eles são alternos, né? Olha só, estão alternando de lado, mas o valor do ângulo é o mesmo. Então, se beta vale 48, o x também vale quanto? 48 graus. E eu sei que o x ele é oposto pelo vértice ao y. Então, eu sei que o meu y também vale quanto? 48 graus, né? E esses dois ângulos aqui, eles são ângulos, né, agudos. Por quê? Porque eles são menor que 90 graus. Bom, e agora nós vamos resolver a letra C. Na letra C que nós temos o y aqui, né? E aqui nós temos, né, esse ângulo que vale 110 e essa meia-lua aqui, né, que é o x, né? Então, vamos lá, então. Fácil, fácil aqui, pessoal. Aqui, olha, a gente completa a meia-lua aqui, olha. Ó, ficou feio, mas tá. Essa meia-lua, a gente sabe que a soma tem que dar 180. Então, eu sei que x mais 110 tem que ser igual a 180. E para eu poder descobrir o valor de x, basta eu pegar o 180 e subtrair do 110, né? Porque o sinal dele é positivo aqui, passa para lá negativo. Então, 180 menos 110 vai dar 70 graus, né? Então, esse ângulo aqui, eu sei que ele é o quê? Ele é agudo. Por quê?
porque ele é menor que 90 graus, né? E agora, para eu achar o y, entendeu? Como que eu faço, pessoal? Aí preste bem atenção comigo. Olha, aqui nós temos aqui, olha, esses dois ângulos aqui, olha. Esses dois ângulos aqui, né? Bom, aqui é o ângulo x, né? Bom, pessoal, agora para eu achar o y é tranquilo, bem simples. Olha, aqui é o x, não é? Bom, esse ângulo aqui, olha, ele é igual a esse ângulo, tá, pessoal? Então, se esse ângulo aqui é 110, esse ângulo aqui também é quanto? 110. Então, esse ângulo que nós achamos aqui, olha, do x, ele vale 70. Se ele vale 70, o y também vai valer quanto? 70, porque eles são iguais também. Então, o y aqui vale quanto? Vale 70 também. E esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo que? Agudo, tá? Por quê? Porque ele é menor que 90 graus. Bom, pessoal, agora vamos para a resolução da questão de número 3. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Olha, se dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, indicados por 5x menos 12 graus e 6x menos 48, determine, letra A, valor de x, letra B, a medida desses dois ângulos, e letra C, a medida do ângulo complementar de x. Bom, então vamos lá então. Então, ele falou aqui que os ângulos, né, são opostos pelo vértice, né? Tá escrito aqui, ó. Então, significa que eles são o quê? São iguais. Então, eu sei que 5x, né, menos 12 graus é igual a 6x menos 48 graus, tá? Então, como que a gente resolve isso aqui? É fácil, lembrando que aqui é mais, tá, pessoal? É letra de um lado e número do outro. O 6x aqui, olha, ele tem que trocar de lado, porque tem que somar letra com letra. Então, vai ficar assim, olha, 5x, né? O sinal dele é mais, passa para cá, menos, ok? Então, o 48, né, já está do outro lado, né? E aqui nós temos o 12, que é menos, passa para cá, mais. Então, mais 12. E aqui nós temos 5 menos 6, vai ficar menos x, né? E nós temos menos 48 mais 12 vai ficar menos 36. Quando chega aqui, eu tenho que multiplicar por menos 1, tá? Por quê? Porque não existe, né, um resultado de uma variável negativa. Então, quando a gente multiplica por menos 1, nós trocamos os sinais aí, tá? Então, o sinal do x aqui, que é menos, vai passar a ser mais, né? Não precisa colocar. E o sinal do 36, que é menos, vai passar a ser mais. Então, com isso, nós encontramos aí o valor de x, que é quanto? 36. Agora, ele quer que eu encontre o valor dos dois ângulos, né? Então, vamos fazer isso então. Vamos achar o primeiro ângulo aqui, olha. 5x menos 12. Eu sei que o meu x vale quanto? 36, né? 36 menos 12. E multiplicando aí, olha, 5 vezes 36 vai dar 180. Menos 12. 180 menos 12, 168, tá? E agora ele pediu para a gente fazer também, né? Determinar o outro também, olha. 6x menos 48. Então vai ficar 6 vezes 36 menos 48. 6 vezes 36 vai dar 216. 216 menos 48 também dá quanto? 168, né? Porque eles são iguais. Então, a medida desses dois ângulos aqui vai ser 168 graus, né? E na letra C, ele está pedindo o seguinte, ó, a medida do ângulo complementar de x. Gente, o que é o complementar? É o que falta para inteirar 90. Então, na letra C aqui, ó, a gente vai fazer, então, 90 menos 36, ok? E aí a gente acha o complementar. E 90 menos 36, 54 graus. Então, a resposta aqui, 54 graus.
Vamos para a resolução da questão de número 4. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Olha, a bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam, né, dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice e que divide os dois ângulos congruentes. Tá? Congruentes, pessoal, são iguais, ok? Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Então, olha, a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, ok? Então, vamos calcular aqui o valor de x. Letra A, bem fácil, bem tranquilo aqui, olha, presta atenção. Eu sei que esse ângulo aqui, olha, vale 90 graus, tá? Então, aqui tá falando que vai de 0 até 90, então vale 90. Então, eu sei que x mais x, né, é igual a 90. E eu sei que x mais x é 2x, que é igual a 90. X é igual, para eu saber o valor de x, basta eu dividir 90 por 2, né? E 90 dividido por 2 dá quanto? 45. Então, cada ângulo desse aqui vale 45 graus, tá? Quando chega aqui na letra B, aqui, olha, na letra B, aqui divide o ângulo ao meio, entendeu? Então, se aqui um ângulo vale 25, o outro também vale 25. Então, o x aqui vai valer quanto? 25 graus, né? Então, bem tranquila essa questão aí, bem fácil. Bom, pessoal, vamos agora para a resolução da questão de número 5. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x e do ângulo externo E. Depois, classifique cada um dos triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos e medida dos lados, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que calcular o valor de x, né? E ele falou que a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Então, vamos fazer isso aqui, pessoal. Olha, então, aqui está falando o seguinte, olha, que x mais x tem que ser igual a 180, né? Porque nós temos 3x aqui, né? Então, aqui, olha, 3x é igual a 180 graus. X é igual a 180 dividido por 3. Então, o x aqui é igual a 60 graus, ok? Ele pediu para calcular aqui, olha, essa medida aqui, ó, do E, né? A gente sabe que aqui, olha, dá meia-lua. Essa meia-lua, a gente sabe que dá 180 graus também. Então, se o x vale 60, né, esse ângulo E aqui é o que falta para inteirar quanto? 180. Então, quanto que falta para inteirar 180? 120 graus. Então, o ângulo E aqui, né, vale 120 graus. E agora é o seguinte, ele falou com relação ao ângulo aqui, olha, ele falou assim, olha, com as medidas dos ângulos e as medidas dos lados. Ele falou para classificar. Quando, né, o valor de um ângulo interno aqui é menor que 90 graus, a gente fala que ele é um acutângulo, tá, pessoal? Escrevi aqui, ficar mais fácil. Bom, com relação agora aqui aos lados, né, do triângulo, né, nós percebemos aqui, olha, que esse triângulo, seus três lados são iguais, tá vendo? Olha, 4, 4, 4. Quando um triângulo ele tem seus três lados iguais, ele recebe o nome de equilátero, tá? Então, triângulo, três lados iguais, equilátero. Bom, agora vamos para o nosso segundo triângulo aqui. Bom, vamos achar aqui a soma de seus ângulos internos. É só a gente somar aqui, olha, x mais 120 mais x, que é igual a 180, ok? Então, aqui, olha, x com x vai ficar 2x mais 120, que é igual a 180. Esse 120, o que a gente faz com ele? A gente troca ele de lado e ele vai trocar de sinal. Então, ele é mais, passa para cá, menos. 2x que é igual a 120, 180 menos 120 dá 60 graus. E aí, agora, para a gente achar o valor de x, basta a gente dividir os 60 graus dividido por 2, que dá quanto? 30 graus. Então, eu sei que o x aqui vale 30. Gente, a meia-lua aqui, olha, tá vendo? Ele vale 180.
Se aqui vale 30, o ângulo E aqui, olha, vai valer quanto? 150 graus, ok? Agora vamos classificar aqui com relação, vamos voltar aqui, ao ângulo, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, ele mede 120 graus. Quando o ângulo mede 120 graus, maior que 90, a gente fala que ele é um ângulo obtusângulo, tá, pessoal? E aqui, como nós temos aqui, olha, dois lados iguais, tá vendo? Ó, aqui mede 4, aqui mede 4, a gente fala que esse triângulo aqui, ele é isósceles, tá? Então, quando um triângulo tem dois lados iguais, a gente fala que ele é um triângulo isósceles, ok? Bom, agora vamos para a resolução aqui, né, desse outro triângulo. Então, vamos somar aqui os seus ângulos internos aqui. Vamos lá. Olha, x, né, deixa eu trocar a cor aqui agora. Então, vamos lá, então. Vamos x mais 37 mais esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus, tá, gente? Eu sei que a soma interna de qualquer triângulo é 180. X mais 37 mais 90, 127, que é igual a 180. Aí, para eu achar o valor de x, basta eu pegar esse 127, trocar ele de lado, trocando ele de sinal. Então, 180 menos 127 vai me dar um resultado aqui de 53 graus, ok? Bom, com relação ao ângulo aqui, olha, que a gente olha o maior ângulo, esse de 90 graus, significa que ele é um triângulo retângulo, tá, pessoal? E aqui, com relação aos lados, olha, 3, 4 e 5. Todos os lados são diferentes. Quando os lados de um triângulo são diferentes, a gente fala que ele é, com relação aos lados, que ele é escaleno, tá? Então, quando um triângulo tem todos os seus lados diferentes, nós falamos que ele é escaleno. Então, só recapitulando, quando os lados são todos iguais, é um triângulo equilátero. Quando nós temos dois lados iguais, nós temos um triângulo isósceles. Quando nós temos três lados diferentes, nós temos um triângulo escaleno. Bom, pessoal, vamos para a resolução da questão de número 6. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Bom, a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB, aqui está o segmento de reta, tem o ponto médio M, tá? Aqui o ponto médio, que divide o segmento ao meio. Então, aqui o segmento AM é igual ao segmento MB. Ou seja, o segmento AM é a mesma medida do segmento de MB. Mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio. Então, quando fala que é perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus, tá? Todos os pontos pertencem à mediatriz, são equidistantes das extremidades desse segmento. Se o segmento AB mede 5 centímetros, então o segmento AB mede 5 centímetros, qual a medida, né, de AM ou BM? Calcule a medida do ângulo X. Bom, então já falamos aqui, né, que a mediatriz, ela divide, né, esse segmento aqui ao meio, né, e numa reta perpendicular, formando o ângulo de 90 graus aqui. Então, eu sei que ele falou que AM não, né, gente? AB, né? Ele falou que, né, AB vale 5 centímetros, pessoal. Aí, ele quer saber, né, aqui quanto que vale o AM ou, né, o MB. Se essas medidas aqui são iguais, né, olha só, o que eu faço? É fácil. Basta eu pegar o segmento todo, né, que é o segmento AB, né, que vale 5, e dividir por 2. Quando eu faço isso, eu tenho aqui, né, a medida dessa parte, a medida dessa parte. E 5 dividido por 2 vai dar 2,5 centímetros. Então, eu sei que o segmento AM aqui, olha, vale 2,5 centímetros. E aqui também vale 2,5 centímetros, ok? E ainda pergunta qual que é o valor que é do ângulo X, né? Esse ângulo X aqui, olha, lembrando que aqui, olha, se esse vale 90 graus, o ângulo X vale quanto? Vale 90
graus também. Bom, pessoal, vamos agora para a resolução da questão de número 7. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura do enunciado. Olha, um triângulo possui 3 mediatrizes, que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios M1, M2 e M3, né? Igual tá aqui, ó. Eu até coloquei essa reta de cores diferente para a gente verificar, ó. As retas passam aqui, ó, por M1, M2 e M3, ok? Então vamos lá. De cada um dos seus lados. O ponto de encontro das 3 mediatrizes, ó, é chamado de circuncentro, que é esse ponto de encontro aqui, circuncentro, e que, por estar a uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, até o triângulo ABC, né? Beleza. Considere na figura ao lado os vértices do triângulo ABC que representam 3 casas distintas, né? Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das 3 casas, A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Então, essa piscina deve ser construída a uma mesma distância do ponto A, do ponto B e do ponto C. E quando a gente traça aqui, né, a mediatriz, né, que a gente forma aqui o circuncentro, esse circuncentro aqui, olha, vou colocar um pontinho nele aqui de preto. Esse circuncentro aqui, olha, né, coloquei um risco preto. O que acontece com ele? Ele é o centro do círculo, tá, gente? Ele é o centro do círculo. Como as casas aqui, olha, estão aqui, ó, nas linhas aqui, ó, do círculo, entendeu? Tá vendo? Então, olha só, as casas estão aqui, ó, pertencem, né, à linha aqui, ó, do círculo, né, ao círculo aqui, ó. Então, se ela pertence, né, a essa linha, significa que esse ponto aqui é o ponto central, né, entre A, B e C. Ou seja, esse ponto aqui é a mesma distância aqui, ó, do ponto B, né, do ponto C e do ponto A. Então, a distância aqui é a mesma. Então, onde que essa piscina vai ser construída? Vai ser aqui, né? Então, nosso ponto P tem que ser marcado nesse ponto aqui, ó. Então, nosso ponto P tem que ser marcado aqui. Por quê? Porque esse ponto P tem que ter a mesma distância do ponto A, do ponto B e do ponto C. Bom, pessoal, agora vamos para a questão de número 8. Acompanhe comigo aí a leitura do enunciado. Olha, o diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Letra A. Qual a medida do diâmetro da circunferência? Letra B. Qual a medida da área do círculo? Letra C. Qual a medida do comprimento da circunferência? Letra D. Qual a medida da área do triângulo? Bom, então vamos lá responder. Letra A, né? Ele fala aqui que a medida, né, do diâmetro, né, é o dobro da medida do raio. Então aqui, ó, se a gente for parar para fazer uma análise aqui, olha, o raio aqui vale 3, tá, gente? Então o raio vale 3. Então, aqui nós temos que o diâmetro, né? Vou colocar aqui, ó, o diâmetro é igual o dobro do raio. Se o raio é igual a 3, então basta eu substituir aqui por 3. Então, o diâmetro 2 vezes 3, 6. Então, o diâmetro aqui vai ser 6 centímetros. Então, aqui o diâmetro vai ser 6 centímetros. Qual a medida da área do círculo? Pessoal, a medida da área do círculo, vou colocar aqui, ó, a área do círculo é πr elevado ao quadrado. Então, a medida aqui, né, da área do círculo vai ser π, né? O raio vale 3, né? Então, 3 elevado ao quadrado. Então, a medida aqui, ó, da área do círculo vai ser 3 elevado ao quadrado, é 9. Então, 9 π centímetros quadrados. Então, a resposta aqui vai ficar 9 π centímetros quadrados. Letra C agora. Qual, né, a medida do comprimento? Vou colocar aqui, olha, a medida do comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. Então, essa aqui é a medida do comprimento. Então, aqui, olha, a gente substituindo aqui o raio por 3, né, que o raio vale 3, o comprimento aqui vai valer 6π centímetros, tá? Então, o comprimento aqui vai valer 6π centímetros. E agora, a nossa letra D, vamos para a letra D. Qual a medida da área do triângulo?
Então, a área, ele já me deu aqui, olha. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a área do triângulo aqui vai ser, ó, a base é quanto? 4. A altura, pessoal, 2,5. Isso tudo aqui dividido por 2. 4 vezes 2,5 dá 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a área vai ser 5 centímetros quadrados. Bom, pessoal, vamos aí para a nossa, né, questão de número 9, nossa última questão aí, né? Muitas questões. Vamos lá. Confira comigo a leitura do enunciado. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Opa, então os ângulos e os lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e 3 ângulos internos iguais. O apotema é a medida, né, do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio, né, de um dos lados do polígono regular, beleza? Então vamos lá, ou seja, né, tem tamanho igual ao raio. Então, tá vendo, gente, o apotema aqui, olha, tamanho igual ao raio, né? Então, o raio da circunferência que ele está se referindo. E aí, continuando a leitura aqui, né, vamos lá, ou seja, tem tamanho, né, igual ao raio da circunferência inscrita, né, ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e o outro circunscrito em uma circunferência. Então, um está escrito, o outro está circunscrito. Nós vamos saber qual é a diferença de cada um, tá? Na figura abaixo, calcule a medida do ângulo x, depois escreva o nome do polígono, identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Beleza? Então, vamos lá então. Então, ele falou o seguinte, que os ângulos são iguais, né? Então, se esse ângulo vale x, né? Deixa eu voltar aqui. Esse ângulo aqui também vale o quê, gente? Vale x e esse ângulo vale x. Então, para eu saber qual que é o valor de x, né, nós sabemos que a soma, né, dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus, ok? Então, aqui nós temos 3x, né, que é igual a 180 graus. Para eu descobrir o valor de x, basta eu dividir o 180 dividido por 3. Então, o x aqui vai ser quanto? 60 graus. Bom, agora é o seguinte. Esse ângulo aqui, olha, de 60 graus, ele é menor que 90, né, gente? Então, ele é o quê? Acutângulo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, acutângulo. Então, aqui, vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Acutângulo. E eu estou querendo saber se aqui está inscrito ou se está circunscrito. Aqui, o triângulo ele está dentro da circunferência. Então, o triângulo está inscrito, tá, gente? Porque ele está dentro da circunferência. Então, ele está inscrito. Então, vou colocar aqui, ó. Inscrito, tá? Na circunferência, beleza? Bom, agora vamos achar o valor de x aqui desse outro triângulo aqui, ok? Vamos lá. Bom, aqui é x, né? Ele falou que os ângulos são iguais, aqui também é x também. Então, aqui o cálculo vai ser o mesmo, né? X mais x, que é igual a 180. 3x, que é igual a 180. Para eu achar o valor de x, basta eu dividir o 180 dividido por 3. Então, o x vai ser 60, né? Que é o mesmo valor. E aqui, esse ângulo também vai ser também, né? Acutângulo também, né, gente? Bom, agora, olha só, preste atenção. Aqui, a circunferência está dentro do triângulo. Então, agora, né, a circunferência está circunscrita, tá, gente? Então, aqui a circunferência está circunscrita aqui, ok? Dentro do triângulo. Então, aqui é circunscrito. Então, né? Conscrito. Bom, pessoal, espero que vocês, né, estejam gostando aí, né, das resoluções aí, né? E peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal que possa se inscrever, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, né? E aqui o meu obrigado a todos que estão acompanhando esses vídeos. Fiquem com Deus.